Olha só quem voltou. Pois é. Eu sei que eu tô devendo um vídeo pra vocês, né? E eu vim aqui entregar esse vídeo que vocês... Eu nem sei se vocês lembram que eu falei que eu fiz uma enquete no Instagram sobre esse vídeo, porém, aqui está ele pra você assistir e de preferência ouvir, porque, sinceramente, os meus vídeos eu espero que eles sejam mais ouvidos do que assistidos de fato, entendeu? Então, pra você tirar um melhor proveito do que eu vou falar, eu recomendo que você só escute. Eu imagino que a maioria das pessoas hoje em dia assistam vídeos dessa forma, né, na verdade, escutam mais do que assiste de fato. Mas se quiser assistir também, não tem problema, faz o que você quiser. Bom, o tema que vocês escolheram foi sobre julgamentos e realidades diferentes, né? E tem muita coisa que eu poderia falar sobre, mas eu vou tentar não fazer um vídeo muito longo, né? Eu vou tentar ser um pouco mais direta e tentar trazer uma reflexão sobre o assunto, né? Ninguém gosta de ser julgado, isso é um fato, né? Mas muitas vezes nós, pessoas que não gostamos de ser julgados, somos exatamente, né? Somos exatamente as pessoas que julgam os outros, porque geralmente quando alguém tem tanto medo de ser julgado, é porque ela julga os outros, né? Porque uma pessoa que não se importa com o julgamento alheio não vai se preocupar se alguém vai estar julgando ela, não é mesmo? E geralmente essas pessoas, né, que tem tanto medo de julgamento são as pessoas que mais julgam os outros. Então, já começo pedindo pra você se perguntar se você é esse tipo de pessoa, sabe? Porque às vezes você deixa de fazer alguma coisa, por exemplo, deixa de se expor na internet, né, ou alguma coisa assim, deixa de sair com tal roupa ou ter um estilo que você gosta porque você acha que as pessoas estão tão preocupadas com você que vão começar a te julgar ou falar alguma coisa de você, sendo que, se você for ser bem sincero, isso realmente não muda muita coisa na sua vida, né? Porque o julgamento, o que é o julgamento, né? A pessoa olha pra você e fala, nossa, olha aquela menina, tá com uma roupa feia, tipo, olha aquele menino, não tá acabado pra fazer, alguma coisa assim, entendeu? Coisa aleatória. Mas a pessoa dá tanta importância pra isso que ela nem sequer nota, né? Ela nem sequer percebe que no momento que ela acha que tá sendo julgada por outra pessoa, ela já tá julgando a outra pessoa. Ela acha que a outra pessoa tá tão preocupada com a vida dela a ponto de julgar essa pessoa. Às vezes, gente, né? O que acontece? Se você tá num lugar público, por exemplo, se você tá num lugar público se preocupando se as pessoas estão pensando em você ou reparando em você, acredite, essa pessoa também está pensando a mesma coisa sobre ela mesma. Por quê? É simples, nós seres humanos somos muito egocêntricos, né? Nós achamos que somos o centro da atenção o tempo todo, e daí vem também esse medo de julgamento, porque a gente acha que as pessoas estão tão preocupadas com a gente que vão se dar o trabalho de nos julgar. Não tô dizendo que não acontece, gente, é claro que acontece, né? Acontece muito de, às vezes, você tá de um jeito que, por exemplo, você vai de pijama no mercado, é claro que alguém vai olhar pra você e vai falar, putz, a pessoa tá de pijama no mercado. Mas ela vai pensar em você naquele momento ali e vai seguir com a vida dela, vai continuar pensando em quem? Nela. Por quê? Da mesma forma que você vai num lugar pensando se as pessoas estão olhando pra você, as outras pessoas estão com o mesmo pensamento. Será que estão reparando em mim? Ou algo assim. É claro que não é todo mundo, mas a maioria é dessa forma, gente. Então, o medo de julgamento, esse tipo de coisa, é uma coisa tão irracional, só que muitas vezes a gente faz e, bom, não vou dizer que tá tudo bem, né? Mas tá tudo bem também, né? Na verdade, tá tudo bem, porque pensamentos são só pensamentos, dentro da cabeça de todo mundo tem milhões de pensamentos por dia e tudo bem, você também julga os outros às vezes, isso é meio que eu não sei, eu não vou dizer que é natural, porque eu não sei como seria, né, se a gente não tivesse evoluído no ponto que a gente evoluiu, né, a ponto de vestir roupas e ter casas e carros, essas coisas que eu tô falando. Por exemplo, os animais, quando um gato olha pra você, por exemplo, com uma cara de deboche, provavelmente ele tá te julgando, um cachorro também. Ou qualquer outro animal, acho que os animais também nos julgam. Então, o julgamento é meio que uma coisa que já está embutida no cérebro, né? Até porque a gente tem que saber se uma coisa é boa ou uma coisa é ruim. Por exemplo, hoje em dia a gente sabe que maçã a gente pode comer, porque alguém fez um julgamento, alguém meteu as caras no passado, comeu a maçã e não morreu. E falou, tá, isso aqui pode comer, né? É comestível. Mas alguém comeu alguma coisa que não podia, por exemplo,
e acabou morrendo por isso. E hoje em dia você come maçã porque alguém, né, foi lá corajoso o suficiente para comer a maçã e sabia que ela era comestível. Mas, enfim, isso foge, né, não é tão relevante. A questão do julgamento, a primeira coisa que eu falo é sobre isso, né? Às vezes para pra pensar, a pessoa não tá nem aí pra você de verdade, ela não tá nem aí, ela tá pensando nela mesma, ela tá pensando a mesma coisa que você. Pô, você tá pensando que ela tá te julgando, ela também tá pensando se você tá julgando ela, entendeu? E mesmo que a pessoa se importe de te julgar ou falar alguma coisa sobre você, bom, se for na internet, provavelmente essa pessoa é muito desocupada, muito mal amada, porque uma pessoa que se dá o trabalho de te julgar na internet e continua te seguindo, essa pessoa é muito mal amada e não tem coisa melhor pra fazer. Então ela fica te criticando pelo que você tem coragem de fazer e mostrar pras pessoas na internet. Basicamente é isso, né? Não se preocupe com o julgamento alheio, porque geralmente essas pessoas não tem muito o que fazer da vida delas e aí elas ficam julgando o que as outras pessoas que têm coragem de fazer alguma coisa na vida fazem, né? Por exemplo, é o cenário aqui, entendeu? Eu tô achando o meu cenário até ok, razoável, porque eu já fiz coisa, tipo, já tive que me descabelar bem mais pra gravar vídeo antigamente. Mas, voltando, né, vamos voltar pro foco do assunto do vídeo. E a questão de realidade diferente, né, gente? Tanto a questão do julgamento, quanto a questão de ter realidades diferentes, são coisas que, a partir do momento que eu fiz a enquete, eu reparei que o universo me ajuda em tudo, sabe? Ele coloca situações na minha vida na qual eu posso analisar isso melhor e aí poder vir gravar um vídeo para falar com um pouco mais de propriedade para vocês, né? Por exemplo, eu e meu namorado, né? Vamos falar uma coisa sobre uma coisa assim daqui de dentro que eu posso dizer sobre. A família do meu namorado é diferente da minha família, né? Eu acho que na família de qualquer pessoa, se você vai entrar na família de uma pessoa diferente, num relacionamento, por exemplo, você vai ter que lidar com aquela questão. Será que vão gostar de mim? Ou será que eles têm os mesmos costumes que eu? Entendeu? Porque não precisa nem ser namorado, né? Não precisa nem ser uma pessoa próxima. Pode ser um amigo. Às vezes você vai na casa de um amigo e ele tem um costume totalmente diferente do seu, né? Crenças, essas coisas são bem óbvias, mas as pessoas também insistem em dar pitaco, em achar que tá errado, porque não condiz com a realidade dela, né? Tem coisas que são costumes na minha casa, por exemplo, e que na casa dos outros é tipo um absurdo fazer, entendeu? Ou deixar de fazer, né? Por exemplo, tem pessoas que não conseguem comer, por exemplo, com garfo, né? Tem pessoas que cresceram comendo com colher. Essa pessoa não merece ser apedrejada porque ela gosta de comer com colher, né? Eu, por exemplo, eu cresci comendo com garfo, então eu sou acostumada a comer com garfo, mas tem pessoas que simplesmente não gostam muito de garfo e preferem comer com colher e não tem nada de errado nisso. É só uma realidade na qual ela cresceu, na qual para ela estava ok comer com colher, qualquer coisa, né? Então, assim, é claro que esse é um exemplo bem vago, assim, que eu dei agora. Mas tem a questão familiar e cultural, né? Por exemplo, a carne, que é um assunto polêmico, né? Porque muitas pessoas não comem carne, tem pessoas que são veganas, vegetarianas e crudívoras e todas essas coisas, né? Tem pessoas que têm a própria alimentação, mas mesmo assim tem gente que se dá o trabalho de julgar essas pessoas porque elas escolheram não comer carne. Por quê? Acontece que a pessoa não quer comer carne porque ela não acha justa a forma que os animais são mortos, né, para atender essa demanda, que inclusive recentemente eu descobri uma coisa que vocês ficariam chocados sobre a questão da carne que a gente come, viu? Mas isso é um assunto para um vídeo bem no futuro, né? Eu não vou falar sobre, vou deixar vocês aí curiosos para saber sobre o que é. É bem macabro. Mas, bom, continuando. A questão da carne, né? Os animais em frigoríficos, lugares assim, são mortos de uma forma muito cruel, de fato, né? E tem pessoas que olham pra isso e falam, putz, não vou comer carne, não vou compactuar com esse tipo de atitude, né? Porque como tem muitas pessoas no mundo, a demanda é maior, então os animais são abatidos de qualquer forma, simplesmente para atender a demanda.
Eu nunca fui no frigorífico, entendeu? É só assim, é só um exemplo, pelo que eu já vi dos vídeos, eu não sei, não é todos os lugares também, gente, tá? Lembrando que tem pessoas que criam vacas, galinhas, porcos e tudo mais no próprio quintal, mata de uma forma ok. Por exemplo, você vai num sítio, a pessoa tem vaca, tudo come lá, não é uma forma tão cruel, entendeu? Mas algumas pessoas adotam esse estilo de vida para não comer carne, porque simplesmente elas não concordam com a crueldade na qual, né, esses animais morrem para estar aqui no nosso prato pra gente comer. Só que aí essa questão também entra o julgamento, porque se você fala assim, não, vou parar de comer carne, entendeu? As pessoas vão encher você de, mas e a proteína e sei lá o quê? Por quê? Porque na cabeça dessas pessoas, entendeu, que estão acostumadas a comer carne desde pequenos, né, para elas comer carne, independente de como o animal foi morto, ela só quer saborear a carne. E também vem com a desculpa de que precisa de proteína animal. E, gente, esse vídeo não é sobre isso, tá? Então eu vou falar, eu tô dando um exemplo, né, da questão da visão da pessoa sobre, por exemplo, a carne, né? Tem gente que quer e tem gente que não quer comer, tudo bem. Se a pessoa tá bem, tá vivendo bem, isso já é o suficiente, né? Mas sempre tem alguém para julgar e querer achar que sabe tudo sobre o assunto. Mas por que eu dei o exemplo da carne, né? Vamos dar um segmento aqui pelo pensamento. Porque, gente, aqui o que é super normal a gente comer uma vaca, por exemplo, né? Comer carne de vaca, Índia, isso seria um absurdo, um insulto, entende? Porque lá na Índia eles não comem carne de vaca de jeito nenhum, porque a vaca é um objeto de adoração para eles, entendeu? Da mesma forma que aqui a gente não come cachorro, tem certos lugares que comem cachorro, comem barata, comem grilo. E, gente, eles estão errados por fazerem isso? Não necessariamente é errado, entendeu? Mas para uma pessoa que está acostumado a não comer cachorro, por exemplo, né, que come vaca, acha aceitável comer uma vaca, uma galinha, né, porque a nossa cultura é assim, uma pessoa que vê alguém comendo um cachorro, meu Deus, isso é um absurdo, entendeu? Mas esse tipo de coisa faz a gente perceber como é puramente uma questão de cultura e crença, entende? A realidade das pessoas é diferente. Um indiano nunca vai entender um brasileiro, por exemplo, sabe? Um americano, porque a gente simplesmente cresceu nessa cultura e a gente acha normal, super tranquilo comer animais, né? Animais que a gente come aqui. Lá eu não sei, né? É só um exemplo que eu tô dando bem, né, na questão de religião deles também, né? Então, é uma realidade diferente, né? Então, assim, se você, por exemplo, uma pessoa perto de você, você vai, por exemplo, na casa de uma pessoa e você vai ver claramente que ela tem costumes parecidos com os seus e tem costumes que é só da família dela. Entende? Por exemplo, ceia de Natal. Tem gente que não comemora Natal. Tem gente que comemora Natal no dia 24, na verdade do dia 24 pro dia 25, faz ceia. E tem pessoas que comemoram só no dia 25, de fato, né? Por exemplo, eu, quando eu era mais nova, eu sempre comemorava o Natal só no dia 25, né? Minha família tinha o costume de comemorar o Natal só no dia 25, né? Abria os presentes, fazia aquela comida e tudo mais. Mas aí depois de um tempo, né, que meu pai casou com a minha madrasta, e aí na família dela tinha o costume de fazer ceia, por exemplo. Não é uma coisa ruim, né? Então a gente foi lá, fez a ceia do dia 24. A primeira vez que eu fiz foi nessa situação, né? Que a família dela tinha o costume de fazer ceia, a gente foi passar o Natal com eles, então fizemos a ceia. E não tem nada de errado nisso, entendeu? E aí, desde então, eu alterno, né? Às vezes eu comemoro o dia 25, se tiver ceia eu participo da ceia. E não tem nada de errado. E simplesmente é uma realidade diferente. Mas tem pessoas que fazem ceia desde que é novinho, né? Tem gente que comemora sempre do dia 24 pro dia 25. Tem a questão do ano novo também. Tem gente que gosta de comemorar na igreja. Tem gente que gosta de ir pra alguma festa de ano novo. Tem gente que gosta de ver os fogos. Tem gente que não liga pra ano novo. Entende? Então, assim, eu abrangi, tipo assim, eu abordei assuntos aqui, entendeu? Que geram certas divergências, porque é costume, sabe? E a gente não tem que entender que é muito forte a influência, por exemplo, familiar.
né? A questão familiar, ela abrange muitas coisas, entendeu? Que nem, você não precisa nem ir muito longe para você perceber que as coisas são diferentes do que você está acostumado e que às vezes você toma como verdade para você, mas que na casa de outra pessoa isso não faz o menor sentido, sabe? Tem pessoas que têm os seus próprios costumes, foi criado daquela forma. Então, quando uma pessoa está inserida num ambiente desde pequeno e ela já absorveu muito aquilo para ela simplesmente vai tomar aquilo como verdade e vai viver aquela realidade dela, entendeu? Tem, por exemplo, tem pessoas que são muito pobres que nunca vão ver um presente na vida de Natal. Tem pessoas que nunca vão ter uma festa surpresa de aniversário, por exemplo, entendeu? Tipo assim, não é querendo me gabar não, né? Mas eu acho que eu já tive pelo menos umas 4 ou 5 festas surpresas na minha vida, né, de aniversário, né? Não sei por que eu falei assim, gente, foi mal, foi só entrando no personagem aqui aleatoriamente. Mas assim, cara, pra algumas pessoas, bom, pelo menos eu acho muito, cara, tipo, saber que as pessoas ao meu redor me amaram tanto a ponto de querer fazer uma surpresa, uma coisa legal pra mim no meu aniversário. E tem pessoas que até hoje, tipo, tem anos e anos, por exemplo, a minha mãe, olha só, uma pessoa que convive comigo. A primeira vez que ela teve um aniversário surpresa foi ano passado, que eu fiz um aniversário surpresa pra ela, entende? Então, assim, são essa questão, sabe? As pessoas que estão próximas da gente vivem vidas e crenças, essas coisas diferentes, sabe? E nem sempre tá errado, é só a outra forma, uma forma alternativa de viver, entende? E sim, a gente enfrenta julgamentos sobre vários tipos de coisas na vida, mas se a gente for ser bem lógico e olhar bem pra questão, cara, julgamento é uma coisa tão sem necessidade, porque ninguém gosta de ser julgado, né? Então, por que a gente julga tanto, né? É uma coisa tão cultural. Bom, eu poderia passar o dia falando sobre esse tipo de coisa, né? A gente pode fazer a comparação você mesmo aí. Aposto que durante o vídeo você pensou em alguma situação aí em você que você sabe que, né, tem coisas que é difícil de lidar, né? Como a questão do julgamento, também a questão de culturas diferentes, né? Eu sei que tem pessoas que também não vão, que também comem carne, tem pessoas que não comem carne, que foi um assunto que eu falei no vídeo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e reflitam aí com vocês, sabe? Comenta aqui também se vocês quiserem falar sobre quais situações de vocês que vocês perceberam ao longo da vida de vocês, que pessoas próximas têm costumes diferentes, né? Bom, eu espero que eu tenha nutrido aí na cabeça de vocês um pensamento diferente, uma boa reflexão, né? E, bom, gente, eu vou tentar ser mais, como é que diz? Como é que é? Mais constante nos vídeos, né? Tá mais ativa aqui no canal, porque eu tava trabalhando. Eu vou gravar um vídeo. Provavelmente o próximo vídeo vai ser eu falando sobre essa questão, né, de como foi o meu antigo serviço. Vou dar dicas também, porque eu fiz uma coisa que me ajudou e eu quero compartilhar isso com outras pessoas para que possa ajudar vocês a tomar um rumo também na questão do trabalho de vocês. Bom, muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.